Começando mais um videozinho aqui. Estamos aqui, ó. Musashi parte 2. Por quê? O Pedro falou, mas eu não falei a coisa mais importante. Então a gente vai precisar falar a coisa mais importante de Musashi aqui pra vocês. Senão o Pedro não vai dormir à noite, entendeu? E é o seguinte, queria passar agora a bola pro Bruno. Bruno, o que aconteceu ali no finalzinho, Bruno? Caiu a internet. Bolsonaro cortou meu Wi-Fi, sabia? Bolsonaro é um problema. Eu lembro que tem uma parte, aquela parte do exército, que ele enfrentou todos os membros da academia Yashioka, né? Que, na verdade, a primeira coisa que ele fez foi decapitar o sucessor da academia, que era uma criança de 8 anos, se eu não me engano. O próximo aí. Foi a primeira coisa que ele fez. Porque ele pensou assim, se a academia tiver um sucessor, eles vão me matar. Então eu tenho que matar ele antes. Entendeu? Então, tinha uma coisa de vida ou morte, né? Que estava muito em evidência, né? A vida era muito diferente, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. O que seria, por exemplo, daí é um questionamento até para mim, que eu nunca pensei nisso. O que seria um samurai hoje em dia? E eu acho que isso, inclusive, dá... Uma coisa que eu queria falar é o Musashi, ele é tido como invencível, né? Nunca perdeu uma luta. Mas ele mesmo relatou, segundo também, lógico, as histórias, que ele já se sentiu derrotado algumas vezes. Que ele já se considerou derrotado. Tem um guerreiro, que era o guerreiro do bastão, que ele considerou que foi derrotado, porque ele teve uma falha lá que poderia ter levado ele à morte. E, inclusive, sem lutar, aí é uma parte muito importante, porque vem da compreensão de que o conflito, o confronto, não é só bater espada. Ele antecede isso. Então, por exemplo, tem um momento que ele se encontra com um sábio, eu acho que eu te falei isso, um monge, e ele acaba sendo derrotado pelo monge. Ele considera isso, ele não precisou brigar com o monge, mas o monge tinha um nível de compreensão e de percepção da situação muito superior a ele na época, a ponto dele, o Musashi, por exemplo, ter entrado com uma atitude muito agressiva de espírito, e essa atitude e essa energia ter voltado contra ele. Ele não percebeu isso e o monge percebeu. Daí, quando ele foi conversar com o monge falou que ele não sabe controlar a força dele, que ele precisa controlar a força dele, que isso que ele sentiu foi o reflexo do impulso agressivo dele. E daí o Musashi falou, essa foi a primeira vez que eu fui derrotado. Né? Você falou alguma coisa, Bruno? O espelho, não? Né? É o espelho. O espelho, refletiu. Então ele aprendeu muito com esse monge. Dizia ele que o monge tinha um olhar muito compenetrante, né? Paralisava e ele desenvolveu isso também, essa coisa do olhar, né? E, enfim, eu estava falando, né? O que eu acho que é importante, essa coisa do que o Musashi, que depende muito da situação, o que seria um samurai hoje, né? E interessante uma coisa, que isso está no início, isso está, se não me engano, na contracapa do livro, que fala da contribuição do Musashi para as artes marciais nos tempos modernos. Eu acho que isso é muito interessante, que dá para a gente dialogar bem. Porque lembra que eu falei que o interessante para o artista marcial é unir a espada e a pena? A pena é símbolo de erudição, de refinamento, de arte, né? Porque o Musashi, ele realmente acreditava que a arte marcial ela tinha que transcender, ela não devia se restringir ao campo de batalha. Ela podia muito bem, por exemplo, ser utilizada, ser apropriada no âmbito dos negócios, por exemplo, das relações sociais, da vida cotidiana, porque, a bem da verdade, o Musashi se dá num momento de transição entre o feudalismo, o shogunato, para a sociedade mais organizada, né? Que veio depois. E daí ele falou, puxa, então as artes marciais elas precisam deixar um legado que não se restrinja só ao campo de batalha. De que forma, por exemplo, utilizar arte marcial no mundo dos negócios, no dia a dia, nas relações humanas, nas relações políticas. Isso não exige estratégia? Não existe conflito e confronto também? É uma outra dimensão, mas é verdade, é conflito e confronto, só não é bater espada com espada, né? Então, olha só como ele deixou um legado para a gente, né? Para as outras artes marciais e a forma, inclusive, como a gente se aproxima. Nossos mestres sempre falavam que karatê é para a vida. Eles falavam isso. Karatê é para a vida, karatê é para tudo. Será que caiu? Não, caiu não. Tá perfeito. Fala aí, mano. Fala aí.
o Bruno saiu. Oh, vai voltar, hein? Não tá mais saindo o áudio dele? Não sei. E agora? Agora a gente vai falando, é isso? Eu tô ouvindo o Bruno normal. Ah, Bruno, vai cagar. Ninguém precisa do Bruno. Eu vou quitar ele. Vai. Fala aí, Pedro. Fala aí, Pedro. Os deuses boicotaram ele. Talvez ele fosse falar uma besteira muito grande, né? Cara, assim, é interessante, porque é interessante o simbolismo das artes marciais, do guerreiro, porque existem todos os valores dessa filosofia, mas, assim, a gente tem que pensar que a vida, né, isso, tanto a vida de dentro como a vida de fora, é conflito, é luta, né? E é arte também. Como fazer isso com arte? Como lutar com arte? Então, assim, quando você percebe que o conflito é muito maior do que só bater espada, bater punho, você percebe que a arte marcial é muito maior. Os valores, a filosofia, é lógico, a gente tem que pensar as outras influências que existiram das artes marciais, né? Então, por exemplo, tem toda a questão do Zen budismo, né? A origem dela lá na China, na Índia. Então, tem toda essa inspiração nas práticas, né? Zen budistas, taoístas, shintoístas, que influenciaram muitas artes marciais e que na verdade, trazem toda essa parte da filosofia, dos códigos de conduta, né? Vocês estão me ouvindo ainda ou não? Sim. Tá. Então, sabe, isso é muito importante, que se você for lá para o passado, as artes marciais, elas tinham essa questão, inclusive, mais zen, né, de relação dos nossos conflitos, né, a forma que nós lidamos com os nossos próprios conflitos internos, a forma como a gente se adapta e se integra, em última análise, né, com a natureza, tudo isso é muito espiritual, né, e isso é a essência que vem por trás, como pano de fundo. Mas daí, é lógico, acabou sendo esses dispositivos, né, de luta, a forma de se utilizar o corpo acabou sendo muito favorável para o ambiente de conflito, que seja físico, que seja mais mental, mas assim, eu acho que é tudo uma questão de ver como a gente adapta esse conteúdo nos dias de hoje, que exigem interpretações e formas de se apropriar completamente distintas do que era antigamente na época dos samurais, ou antes disso, lá na época, enfim, quando o karatê, por exemplo, vamos falar do karatê, ainda estava na China, né, quando ainda era Kenpo, ou antes disso, né? Então, é como a gente se apropria, como usa isso para a educação, mas que não por isso deixa de ser a arte marcial. É só uma reinterpretação, uma reinvenção e é olhar de outros pontos de vista, né? Não é colocar coisas novas, né? Exatamente. E fazendo karatê, tem outras coisas que eu faço da minha vida que eu contribuo no karatê, entendeu? Vamos supor, na música. Tem coisas que eu aprendi lá que automaticamente, né, inconsciente, eu uso também no karatê como um complemento. E eu acho que o nosso mestre, né, Sensei, ele mandou um raio Wi-Fi aí pro Bruno, porque ele achou que o Bruno ia falar merda. Eu não vou deixar o Bruno falar merda. Então... Porque o Bruno realmente caiu total. Posso tentar de novo falar? Até que ponto você cortou minha fala? Eu acho que eu não falei nada, né? Bruno, eu vou te falar, Bruno. Você não tem verdade, que pedir gente, você tem que pedir para os deuses e para os ancestrais, porque eles que te boicotaram. É que assim, Bruno, quando você foi falar, a gente tava escutando. A gente tava escutando tudo. Tá, até você falou, caiu. Você falou assim. A gente tava vendo tudo. Aí você falou, nossa, aí você ficou dando risada. Atrapalhou o Pedro falar, né? Né? Aí você. Sozinho, uma pessoa faz sozinho, o que ela faz? Dá risada. Tá vendo? Vocês não estão aparecendo no meu vídeo. Vocês não estão aparecendo. Ah, Pedro, de novo, mano. Pô, é sério. Só eu tô me vendo. Mas eu não tô vendo. Aí, mano. Vai apertando os botões aí que você vai achar. Mas por que você tá no final já? Então deixa eu falar uma coisinha aqui só. Fala aí. Vocês estavam falando, né, os nossos mestres, cara, eu acho que todo mundo que eu fiz aula de karatê, eles falavam assim, karatê é pra vida. Sempre tinha esse discurso, né? Às vezes antagonizando com o discurso de competição, de que
competição, medalha e lesão, enfim. Mas às vezes é dizendo assim, olha, você não está aqui só para trocar soco, para fazer um kata, enfim. Você está aqui para a sua vida, pelo seu bem-estar e 3 pontinhos. E aí vou fazer um link com a ideia do Karate Kid, né? Que veio aí na... Filme muito bom, muito bom. 80? Anos 80, acho? Não sei. 90? Não sei. Não, acho que é 80 mesmo, não é? Não sei também, mas é muito bom, o primeiro. E aí eles falam o que o Miyagi tá falando ali, ó, arruma o meu carro aí, né? Sei lá, faz o que aí no carro, limpa o meu carro, que aí você vai aprender karatê. Essa é a mensagem, né? E aí do Will Smith lá, o filho do Will Smith lá, do Jack Chan, a mesma coisa, tira casaco, põe casaco. Só que a ideia não é simplesmente você jogar um casaco no chão, colocar no cabide e você vai aprender. Tinha uma questão de respiração. Quando ele ensinou, ele ensinou respirando, né? Tinha uma coisa assim, claro que não é igual o filme, cara. Eu não vou ficar pintando árvore, né? Igual alguns mestres mandavam a gente pintar árvore, ou pintar academia, ou montar tatame. Isso vai nos trazer uns atletas fenomenais na arte do karatê. Eu acho que é por esse argumento que caiu na internet, entendeu? É certeza. Mas eu acho que assim, mas eu acho que a gente pode treinar karatê na vida. Cara, por exemplo, amanhã eu vou no mercado. Será que eu não posso treinar karatê no mercado? Eu posso pegar umas sacolas ali a mais e levando ali. De certa forma, eu posso brincar de um karatê. Às vezes eu me pego no ônibus treinando santinho, cara, equilíbrio. O ônibus freia, eu tô lá, começou foda aqui, assim, as mãos no metrô, enfim. Enfim, eu acho que karatê é um pouco isso. Por exemplo, eu às vezes voltava do ônibus lá de trabalho, eu voltava meditando, cara. Eu tava meditando, eu colocava a mão assim, fechava o olho e voava aí no universo. 3 pontinhos. Tô brincando. Então, assim, eu acho que o karatê ele pode ser tanto o treino em si, como o treino filosófico, de mudar seu caráter, mudar sua consciência, mudar seus princípios no dia a dia em si, né? Tentando puxar um pouco a questão que você fala do Musashi lá, que o Musashi, o legado do Musashi é que a gente possa treinar a espada e a pena no nosso dia a dia também, né? Enfim, estou tentando fazer um link com isso. E é isso que eu queria falar. Eu acho que eu me cortei. Eu acho que cortou o Wi-Fi porque eu falei uns bagulho aqui que, né? Bagulho é louco. Eu não tô vendo nenhum dos dois, velho. Eu tô com uma fotografia aqui, uma imagem paralisada do Lucas. Mas tá bom. Se eu tô bonito aí, tá bom. Tá legal, tá legal. E aí, Lucas, quer falar? Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que falamos bastante, mas não falamos nada. Então, o negócio que é legal que o Bruno falou é a gente pensar assim, não que não está errado, também a gente acaba fazendo um monte de coisa, né? Assim, acaba virando até uma espécie de mania, estereotipia, ou seja lá o que for, ficar fazendo movimento, ficar querendo fazer karatê em tudo que é lugar. Isso é muito legal para ver o quanto que isso é presente, né, na gente, na nossa mente, né? Em nosso corpo também. Mas acho que a grande questão é tentar entender em coisas que aparentemente são completamente diferentes do karatê ou da arte marcial em si, que a gente está fazendo no dia a dia, e como o karatê está presente naquilo também. Porque o karatê é uma prática que vai predominantemente física, você está lá se movimentando, mas o físico e o mental, eles têm uma relação muito íntima. Na verdade, um é continuação do outro, eles não são separados. E são análogos, né? Análogos, eu digo, simbolicamente falando, eles têm elementos comuns. Então, quando a gente está fazendo exercício com o corpo, isso está envolvendo a aprendizagem de vários elementos que a gente nem imagina e que a gente leva para o dia a dia e se manifesta de outras formas, né? E daí eu me pergunto, por exemplo, pintar, polir, varrer, o quanto que, dependendo de como você faz isso e do espírito, né, da prática, como você se comporta, a sua atitude, o como que isso também não vai agregar em vários outros sentidos da nossa vida. Então, vamos supor, isso vai nos trazer disciplina, isso vai nos trazer humildade, reconhecimento de que o trabalho manual, bruto, também tem o seu valor e a sua dificuldade, bem como é essencial, lógico, no dia a dia, senão o que seria de nós, por exemplo, sem
o pessoal que presta esse tipo de serviço. Então, ou seja, tem uma série de outras coisas que vem junto, uma bagagem de valores e não só de valores, de conhecimentos que acabam entrando e interagindo de uma forma que a gente nem sabe como, muitas vezes, com aquilo que a gente treina na academia, inclusive com aquilo que a gente leva para o dia a dia depois em outras atividades. Acho que a grande questão é como você realiza isso, né? Eu acho que tudo na vida, e isso a arte marcial ensina, precisa de capricho, né? Uma coisa é você limpar de qualquer jeito, pintar de qualquer jeito, outra coisa é você colocar capricho naquilo. Porque é muito legal no Karate Kid, quando ele fala assim, você está aprendendo a pintar, isso aqui é uma técnica de Karatê. Quando você está polindo, é outra técnica. Pode até ser, mas eu acho que o maior valor não está nisso. Está em se dedicar, em caprichar, em estar presente naquilo para absorver o máximo possível do que aquilo tem para te contribuir na sua formação, tanto no âmbito do corpo como no âmbito da mente, vocês entenderam? Sim, e além do que, escutando você falar, eu meio que tô pensando aqui que o karatê, talvez arte marcial ou outras coisas em relação à arte, são voltadas em resultados, cara. Não resultado a longo prazo, mas pequenos resultados, né? Que você falou capricho, né? De você conseguir fazer algo legal assim, né? Uma forma bonita, você fala, nossa, que legal que eu tô fazendo, né? Esse momento é um resultado que você está tendo de retreinamentos que você fez, outros treinamentos, não só também o karatê, mas né, você chegou até aqui nesse momento, você está fazendo esse movimento com capricho legal e você está tendo um pequeno resultado. Então, esse resultado, você bebe ele e se sente muito bem, cara. Então, pequenos resultados, talvez, que... o Bruno saiu de novo. Puta que pariu. Pequenos resultados que faz arte marcial, cara. Eu acho interessante. E, cara, pro resultado ser melhor, né? Ser mais gratificante, o capricho, ele é essencial aí, não? Sim, sim. Eu acho que eu entendi essa questão do resultado, até como é que quando a gente fala de resultado, as palavras elas são muito contaminadas, né? Então você já pensa em resultado, por exemplo, competitivo, essas coisas. Mas o que você quis dizer é uma conquista, né? Assim, uma coisa da qual você pode até ter orgulho, e não só isso, ela vai te mover, ela vai servir ela vai ser um calor, vai ser um motor para você conseguir se desenvolver mais, né? Na psicologia, o pessoal sabe bem disso, que é o reforço positivo que eles chamam, né? É você, por exemplo, ter um resultado bom, isso vai te motivar a continuar fazendo aquilo, querer alcançar outros resultados. Isso tem o seu valor. Agora, é interessante trazer uma outra coisa para confrontar, não sei o que pode sair disso, né? Mas agora nem especificamente do Karatê, tem também, mas falando do Zen budismo, que eu não sou um conhecedor, super conhecedor do Zen. Mas tem um livro que eu li, em determinada passagem dele fala assim, que o praticante de Zen, né, o monge, o sábio, enfim, ele não deixa rastros. Sabe o que isso quer dizer quando você faz uma leitura do livro? Que muitas vezes esse resultado, o orgulho que vem disso, a satisfação e mesmo a força que isso te dá para continuar, ao mesmo tempo que isso te dá uma força, isso pode ser muito útil, muito eficiente até, isso deixa marcas. Então, o que eu quero dizer é assim, isso vai interferir na sua próxima execução. Tanto positivamente, como pode ser para algumas pessoas negativamente também. Então, por exemplo, você ficar com medo de errar, porque você errou antes. Ou então, você errou, né? Você fez um movimento ruim, você fica com dificuldade para fazer de novo, porque você fica com aquela lembrança, aquela memória de que o movimento não era bom, né? Ou então, às vezes, o movimento foi muito bom e isso infla o seu ego e você começa a achar que você é uma coisa que você não é. Eu estou sendo um pouco generalista, mas o Zen combate um pouco essa ideia de se deixar muito levar também pelas conquistas ou pelo passado, ou até mesmo pelo futuro, né?
e tentar viver o presente, ou seja, cada movimento como um movimento completamente diferente, uma manifestação completamente nova, né, da sua pessoa. Então, o viver o momento é complicado, é uma meta muito utópica. Utópico não é alguma coisa que não é possível, é virtualmente possível, mas que ainda não dá para fazer, né? Então, eu acho interessante, eu não sei se vocês entenderam, mas eu vejo um lado positivo e um lado negativo, assim, do resultado, da conquista, do sucesso, né? Bruno, eu vou deixar você encerrar o vídeo, já passamos do tempo, e você, cara, ficar saindo aí que o nosso mestre manda o raio do Wi-Fi aí para te ferrar. Eu vou deixar você, assim, falar um pouquinho no finalzinho, e você já vai emendar o encerramento, beleza? Vai lá. Não, eu só quero dizer que, assim, ó, voltando à pandemia, eu e o Pedro, e nós aqui, já temos tatame para montar, entendeu? A gente já tem tatame ali, ó, no mínimo 1.000 ali por semana, entendeu? E, Lucas, Olimpíadas, você que vai montar tatame aí, ó, das Olimpíadas aí de Karatê, ó. É isso aí. Turminha, muito obrigado. Esse foi o vídeo, assistam a parte 1. Antes de assistir esse vídeo, na verdade, essa fala minha que teria que estar no começo, mas eu tô falando agora e vai ser isso. Mas é isso aí, foi muito legal. Pedro demais, Lucas demais. E eu estou aqui, boicotado pelos raios da energia dos nossos mestres.